que esse conteúdo possa fazer a diferença aí no seu lar. Eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Isso é muito importante, por quê? Para nós podermos continuar oferecendo esse material de qualidade. Vamos para a aula de hoje? A aula de hoje é uma continuação da série Estuda Meu Filho e o que o governo, entre aspas, né? Nós estamos falando das normas que regem a estrutura escolar no Brasil, o que a Base Nacional Comum Curricular diz que os nossos filhos devem aprender aos 4, aos 5 e aos 6 anos de idade. Eu já comecei falando dos 4 anos de idade em um outro vídeo, então você pode procurar lá o que o meu filho deve saber aos 4 anos de idade e esse vídeo, esse conteúdo, né, informado para você através de vídeo, ele vai falar o que a Base Nacional Comum Curricular regimenta e diz o que as escolas devem estar desenvolvendo nos nossos filhos aos 5 anos de idade. Nós já falamos que essa base comum curricular nacional, né, ela diz que nós devemos ter os eixos de ensino para o desenvolvimento das pré-escolas, da fase pré-escolar. Antigamente, nós também já comentamos sobre isso, eram chamados de creche e não era assim tão bem estruturado e com o foco voltado no desenvolvimento em ensinar e cuidar, desenvolver as habilidades dos nossos filhos através do ensino para que ele esteja preparado para iniciar o seu processo de alfabetização, cuidando de cada um deles e se desenvolvendo como pessoa no contexto sociocultural que eles vivem. Então, hoje, o seu filho, com 5 anos de idade, ele deve se apropriar do conhecimento. Se apropriar do conhecimento, uma criança de 5 anos de idade. Prof, o que você está falando? Qual é o que isso quer dizer? Se apropriar do conhecimento aos 5 anos de idade. E depois ter interações pedagógicas também e brincadeiras dirigidas. Eu já escrevi aqui, ó, brincadeiras dirigidas, porque não são brincadeiras sem uma intenção. Lembrando que todas as brincadeiras na educação infantil e quando você realizar aí no seu lar, na escola lar, você deve estar dirigindo para algum ponto de desenvolvimento para que a criança se aproprie do conhecimento e possa desenvolver interações pedagógicas. Quanta coisa em uma coisa só! Só praticar brincadeiras dirigidas, nós podemos auxiliar os nossos filhos a se apropriar de um novo conhecimento e realizar interações pedagógicas. Eu escrevi aqui para vocês algumas coisas que estão de azul aí no quadro, vou deixar vocês vendo aqui bem o quadro, porque nós vamos falar de cada uma delas, porque são atividades direcionadas e que compõem o que os nossos filhos devem estar desenvolvendo nessa faixa etária de 5 anos de idade. Nós ficamos nos perguntando, ainda mais depois dos 2 últimos anos, né? Eu digo 2019 e agora já 2021 que está se findando, nós estamos nos perguntando como está o desenvolvimento escolar dos nossos filhos. Se ele está no nível que deveria estar aos 5 anos de idade ou aos 7, 6 anos de idade, 4 anos de idade, que é o início da fase pré-escolar, que ele vai se desenvolver para a alfabetização. É muito importante, eu sempre falo isso, que a escola, ela trabalha com que a criança realize uma base na pré-escola, para que no primeiro ano ela inicie o seu processo de alfabetização no início do ano e
ao término daquele ano escolar, ela possa estar já desenvolvendo uma leitura crítica. Ok, mas vamos falar aos 5 anos de idade. Eu escrevi aqui para vocês algumas interações que nós podemos estar fazendo aí na nossa casa com os nossos filhos. Olha lá, vou começar aqui com uma atividade bem fácil e eu tenho certeza que vocês têm aí na sua casa folha, canetinhas, giz de cera, lápis, material que for, e essa é uma atividade super tranquila para realizar aí com as crianças aos 5 anos de idade. E por que eu escolhi essas 3 letras aqui e eu quero que você pense comigo e vá trabalhando aí na sua casa? Eu escolhi a letra M, a letra B e a letra L. São letras de sonoridade, eu sempre vou falar aqui com vocês, sonoridade usual, elas são letras fortes e que não tem até duplo sentido de som. O B pode confundir às vezes com P, mas ele é uma letra bem forte, o M super forte e a letra L que enrola a língua. Então eu coloquei aqui M, desenhei uma maçã e coloquei a letra inicial. Você sempre trabalha na sua escola lar, na sua escola diária aí, com atividades do uso cotidiano. Então, todas as crianças reconhecem uma maçã. Maçã. Então, você vai trabalhar o reconhecimento da primeira letra, fazendo a associação com as palavras, né? E objetos do cotidiano. Você pode estar criando aí na sua casa, que eu só fiz 3 desenhos, né? Por não ter espaço físico, né? Mas você pode fazer com seu filho todo o alfabeto. Não precisa fazer tudo em um dia. Começa a ordem alfabética, A, B, C. Faça 3 letras por dia. Desenho. Daí eu já fiz até aqui embaixo, ó. Você pode escrever a primeira letra. Depois você pode fazer o pontilhado da letra. Aqui eu fiz um pontilhado só de ondinhas para vocês perceberem como isso também está trabalhando a motricidade para a escrita depois das outras letras, mas você pode fazer para ele, né? Para que ele confeccione junto aí na sua casa o alfabeto. Então a criança aos 5 anos de idade, ela já começa a reconhecer a ordem alfabética. Você escolhe palavras de uso cotidiano e que o início dela seja bem forte, o som daquela letra. Então, maçã, bola, laranja, bem palavras do uso cotidiano e que tem a sonoridade bem forte. E ao lado você pode fazer para que ele ajude, se ele ainda não consegue fazer o traçado da letra, você pode trabalhar o pontilhismo aqui com ele. Você pode então trabalhar o pontilhismo se ele ainda não consegue escrever a letra, mas se ele já conseguir, você deixa ele escrever do jeito dele. Lembrando sempre que as letras começam a escrita na linha, então ó, de baixo para cima, desce, sobe, desce para terminar e começar sempre encostado na linha. Isso é muito importante que você diga que tem um balizador, né? Para criança você não vai usar essa palavra, mas que tem um ponto de partida. E o ponto de partida é encostar na linha, subir, descer, descer. Então todas as letras, se você quiser trabalhar com folhas pautadas, tranquilo. Mas se você quiser trabalhar folhas brancas, você pode para ele estar fazendo só uma linhazinha ali naquele momento da escrita da letra. Depois eu coloquei outra atividade bem comum do dia a dia, que é a massinha de modelar. Massinha de modelar, fiquem tranquilas, aquela massinha que não gruda, fácil, mas
Se você quiser e deixar o seu filho usar slimes, essas coisas que são mais grudentas, tranquilo, a casa é sua, não tem problema. Então, trabalhar massinha de modelar, porque trabalha bastante a motricidade fina das crianças. Então, quando a professora solicitar massinha de modelar, não fica pensando assim, para que vai usar isso só para brincar? Não. A professora vai trabalhar motricidade fina, ela vai trabalhar ali com os alunos desenhos também, vai fazer esculturas, ó, para que o seu filho possa reconhecer e desenhar as partes do corpo, porque aos 5 anos ele precisa reconhecer, desenhar ali as partes do corpo, trabalhando aqui, ó, medidas. Eu fiz pequenos desenhos para ilustrar, porque é muito importante, né? Quem não gosta de visualizar aquilo que está aprendendo? Então, reconhecer e desenhar as partes do corpo, quando você trabalha com uma massinha de modelar, ele pode fazer ali uma escultura de um pequeno objeto, ou também você pode propor para ele, vamos fazer você, desenhar você, moldar você ali. Então, para que ele reconheça as partes do corpo, trabalhando depois. Então, o primeiro dia de atividade com a massinha de modelar foi modelar ele, só ele. Depois nós vamos modelar o quê? A família. Quem na família é grande, médio e pequeno vai reconhecendo ali estruturas de tamanho grande, médio e pequeno. E depois, juntamente, ele vai reconhecer os membros da família. É muito importante que o seu filho reconheça os membros da família, para que ele possa reconhecer os membros da família do alfabeto, para que ele possa reconhecer os membros que são os membros dos números, né? De 1 a 10 e depois fazendo segmentação e desenvolvendo. Então não menos importante, eu também coloquei aqui criar brinquedos de sucata. Não use só brinquedos prontos. Tenha um momento da semana da interação de criar algo novo, de brincar com algo novo. Eu sei que o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, ele é bem apertado. Você não precisa trabalhar tudo isso em uma semana. Você pode escolher uma atividade para trabalhar durante a semana aquele material. Durante essa semana, 2 semanas, nós vamos confeccionar o alfabeto. E como é a sua rotina, você vai organizar e praticar aí na sua casa. Mas que você tenha esse momento de interação aí no seu lar. Que você tenha esse momento de interação aí com o seu filho, mostrando para ele que o aprendizado da escola, ele tem sentido. E é isso que o ensinar e o cuidar que a Base Nacional Comum Curricular ela quer falar. Que nós possamos ensinar e cuidar para que eles percebam que esse ensino vai fazer um sentido, ele tem relação, ele tem sentido com o uso do cotidiano. Então trabalhe uma atividade dessa por semana, explore essa atividade. Comece fazendo o alfabeto, ou essa semana vai ser a semana da massinha de modelar aí na sua casa, trabalhando reconhecimento de partes do corpo, depois modelando a família, reconhecendo, você pode trabalhar depois a escrita, cola na folha o desenho dele, guarda para o outro dia, termina a sequência da família no próximo dia, no outro dia escreve os nomes dos membros que são da sua família. Quem é esse? É o papai, mamãe, sou eu, sou o menor. Então ele trabalha e não precisa, nossa, quanta coisa, eu vou ficar enlouquecida com tanta atividade. Não, é um pouco cada dia, percebendo o desenvolvimento diário ou alguma atividade que a escola desenvolveu e você, vou seguir nessa linha. Essa semana estamos aprendendo na escola
as partes da casa. Então, vamos desenhar a nossa casa, criar, quem sabe, uma casa de sucata, pega a caixa de sapato, cria uma casa com as partes da casa ali dentro da caixinha de sapato e vai desenvolvendo. Então não fica pensando que tudo isso é num dia, são vários dias. Pensa que uma escola tem 200 dias letivos e você tem mais, você tem 365 dias do ano. Então você pode estar desenvolvendo atividades dirigidas diariamente de 15 a 20 minutos, já irão auxiliar o seu filho a desenvolver o processo de alfabetização desde o pré-4, pré-5, para que ele chegue no primeiro ano e finalize esse processo de alfabetização. Eu espero ter te ajudado com esse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima aula!